Irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? E hoje estamos aqui para mais uma live. Irmãos, você que acompanha aqui o nosso trabalho nesse canal, na última semana nós tivemos uma live aqui nesse canal com o irmão Flávio Martinez e o professor Torinho, e foi tratado o tema livre-arbítrio. E eu achei melhor dar oportunidade tanto para o pastor Martinez quanto para o Tourinho vir individualmente aqui no meu canal novamente. E eu estou permitindo aqui que transmita também no canal do CACP. Já deixe seu like, compartilhe esse vídeo, para nós tratarmos um tema tão importante que é o livre-arbítrio. Tá bom, pessoal? Então, hoje estamos fazendo aqui com o pastor Martinez e possivelmente aí, semana que vem, ou quando Deus preparar, vou trazer o professor Tourinho de volta, o pastor Tourinho, tá bom? Deixa eu colocar aqui meu querido irmão e pastor Flávio Martinez. Graças e paz, meu irmão, tudo bem com o senhor? Ô William, graça e paz, tudo bem? Um pouco cansado, acabei de chegar de viagem, estava aqui na cidade de Pirassununga, onde nós temos a base da Força Aérea Brasileira ali, a FAB, a Esquadrilha da Fumaça é lá. Eu estava participando de um congresso apologético que começou na sexta e no sábado, e terminou pela manhã. E depois, logo em seguida, eu regressei aqui para o meu lar. Não fui à igreja hoje porque estou cansado, mas não poderia deixar de participar contigo aqui desta live e desta oportunidade para a gente conversar de um assunto tão bacana. Maravilha, pastor. Quero deixar claro também que, ao mesmo tempo que eu pensei em chamá-los individualmente, um ex-ancião da CCB, que esse é o nosso tema aqui do nosso canal, né? Falar de CCB também. E nós estamos conhecendo teologia agora, para nós é maravilhoso ter o contato com os apologistas, com os teólogos, mas ao mesmo tempo que eu tive essa ideia, teve um ancião também que teve a mesma ideia. Na verdade, ele queria indagar o senhor com perguntas sobre livre-arbítrio, e numa possível live também, futura live com o Tourinho, também fazer as mesmas perguntas. Como por algum motivo pessoal ele não pôde estar aqui, então eu vou fazer o papel do CCBano aqui, tá, pastor? Eu peço que o senhor esteja um pouco de paciência e eu vou explicar rapidamente por quê. Pessoal, na CCB é feita uma mistura de teologia. Lá eles não seguem, eles não têm uma linhagem teológica. Então eles pegam um pouco de calvinismo, um pouco de arminianismo, um pouco de liberalismo, um pouco de universalismo, eles pegam um pouco de tudo. Então eu vou aqui passar por um CCBano, estou sendo sincero, já me rotulei leigo mesmo, não vou negar mais isso. Então, não se assuste, não se espante com as perguntas que eu vou fazer para o senhor, tá bom, pastor? William, só abrindo um parênteses, né? Depois que o professor Tourinho, disse que o doutor Nicodemos, o pastor reverendo Hernandes Dias Lopes e o Granconato não conhece bem o calvinismo, que dirá nós, né? Não é verdade? Então você está perdoado com toda tranquilidade. Maravilha, pastor. Eu vou começar fazendo a seguinte pergunta para o senhor, pastor. Vamos lá. O pecado de Adão e Eva afetou o nosso livre-arbítrio? Boa pergunta. Eu estava aqui procurando um documento da CCB sobre essa questão. Eu tinha separado aqui, tá aqui para eu fazer um vídeo sobre essa questão de livre-arbítrio, de calvinismo, arminianismo. Eles pediram para eu analisar o credo, o ponto de doutrina deles. Antes de eu responder a sua pergunta, você me dá uns 5 minutinhos para eu explicar por que eu tenho condição de responder a sua pergunta? Pode ser? Favor. Com certeza, por favor. Muito bem. Teve um terraplanista, ele já foi o primeiro a comentar aí no anúncio da sua live, de que eu sou uma pessoa ignorante, que não sei dos fatos, e eu só vou trazer desinformação. Que eu nem li as obras de Armínio. É duro ouvir isso, né? E aí, William, eu quero te explicar o seguinte. Existem pessoas dentro do calvinismo, educadas, estudadas, não sectárias,
que entende as problemáticas da sua doutrina, que para eles também é um conflito viver com essa realidade, mas existem uns caras que são terraplanistas, assim, totalmente mentecaptos, alucinados, que colocam o calvinismo como uma verdade absoluta. Assim, o evangelho é o calvinismo, a verdade é o calvinismo, a Bíblia é o calvinismo, Jesus é o calvinismo, a salvação é o calvinismo, Deus é o calvinismo. Então, assim, é uma calvinolatria, como tem arminiolatria, como tem CCBiolatria. Igual aquele cara da CCB adorando a CCBzinha lá, a igrejinha, né? Eu fiquei horrorizado vendo aquilo. Então, primeiro, quando o professor Taurinho citou o volume 2 aqui das obras de Armínio, tá aqui as obras de Armínio, ó. Quando o professor Taurinho citou, eu disse para ele, olha, eu não li o volume 2. Veja, eu consultei, isso aqui é para consulta também, não é só para ler. Eu li, estou catalogando, tá aqui, ó, o volume 1. Tá vendo aqui, ó? O volume 1. Tá aqui, ó, volume 1, estou lendo, catalogando, volume 1 das obras de Armínio. Então, segundo essa pessoa, eu não sei sobre arminianismo. Outra coisa importante, isso aqui é um proto-arminianismo, porque nestas obras de Armínio, William, nós vamos ver Armínio iniciar o seu rompimento com o calvinismo. Lembrando que Jacó Armínio era discípulo de Beza, que foi o pupilo de João Calvino, e o Beza falou que Armínio foi um dos melhores alunos que ele já teve. Então, nestas obras, nós vamos encontrar muita coisa de calvinismo embutido aqui, e que eu discordo, por exemplo. Está entendendo, William? Então, esta é a primeira obra que eu estou citando. O outro livro que eu já li de Jacó Armínio está aqui, ó. A explicação de Romanos 9, que eu também não concordo plenamente com tudo que está aqui, traduzido pelo professor Carlos Augusto Vailate. Tá vendo aqui? Esta obra, que eu recomendo para você, viu, William? Obra espetacular sobre Romanos 9. Neste tratado aqui, você tem um resumão do que é o arminianismo versus o calvinismo. Inclusive, aqui no canal do CACP Vídeos, eu tenho uma aula do professor Vailate, que eles me autorizaram a reproduzir. Ele deu essa aula lá na igreja do pastor Paulo Romeiro, e ele explica tudo isso. Como é que cria Armínio, como é que cria John Wesley, e como é que cria o João Calvino. Então ele dá uma pincelada em Calvino, uma pincelada em Wesley, e foca Armínio, como Armínio via a coisa. Entendeu? Ele comenta um pouquinho como é a visão dele, porque o Vailate, ele é mais wesleyano em alguns aspectos. Em outros, ele é bem fechado com Armínio, bem colocadinho aqui na mesma posição. E ele mostra como é que Armínio discutia e discordava do João Calvino. Ok, então aqui está dois materiais que eu já li sobre Armínio. Agora, veja, não vou ler todas as obras. Isso aqui é algumas obras que eu já li sobre arminianismo. Eu não vou ler os títulos, só vou mostrar para vocês. Ó, Cindy Dort, essa coleçãozinha aqui que tem lá na editora Reflexão. Isso tudo aqui já foi lido por mim. Esse aqui é muito famoso, Arminianismo Puro e Simples, do meu amigo Jamierson Oliveira. Aqui, Teologia Armínio-Wesleyana. Tá aqui, ó. Fundamentos da Teologia Armínio-Wesleyana. Introdução ao Arminianismo Clássico. E, por fim, a biografia de Jacó Armínio. Inclusive, quando você pega estas obras de Armínio aqui, elas são o quê? Elas são teses de mestrado, doutorado, teses de nível acadêmico, que ele defendeu diante de doutores. Enquanto que você tem as institutas, que é escrita para os reis, para os leigos. E essas obras aqui são extremamente difíceis de ler. Tá? Aqui está a biografia dele. Onde eu estou aqui, ó? Página, ó, tá aqui, ó. Página 101. Tá certo? Então ainda estou lendo a biografia de Armínio. Tá? Lembrando, William, que eu sou um pastor que trabalho com apologética, além de ser um pastor também local, de igreja local.
Eu tenho N seitas para estudar, N refutações para fazer, N problemas para resolver. Por exemplo, o professor Taurinho, ele estuda o quê? Ele leciona o quê na faculdade teológica dele? Só calvinismo, correto? Então ele estuda, prega e ensina calvinismo. Não é meu foco não é arminianismo, não é calvinismo, é um punhado de coisa que é apologética de maneira geral. E por que eu estou entrando no calvinismo? Justamente por causa da questão de Deus se tornar autor do pecado e autor do mal. É aí que eu entro, tá? Terminando ainda, viu, William? Dá só um tempinho para mim aqui. Aqui eu tenho 2 obras para ser consultado, ó, William. Tá vendo aqui? Essa é de consulta. O Novo Testamento, aqui, ó, o Novo Testamento, comentado por John Wesley, e o Teologia Sistemática de John Wesley. Não é que eu li esses livros, eles são de consulta. E agora eu vou comprar o do Velho Testamento, porque, segundo alguns calvinistas, foi citado para mim, o Wesley, assim como Armínio, aqui no volume 2 das obras de Armínio, dá a entender que a queda foi algo desejado por Deus. Já já vou entrar nesse ponto. Porque assim, William, você teve vozinha? Conviveu com ela? Não é que teve, você teve. Mas você conviveu com a sua avó, com o seu avô, assim, com essas pessoas mais antigas? Já Sim. teve esse privilégio? Já. Lembra um ditado da vovó que dizia assim, pau que bate em Chico? Bate em Francisco. Dá em Nós Chico. nós não temos predileção por quem quer que seja. Um dos lemas da Reforma Protestante é sola Escritura. Eu desafio você, William, a procurar um estudo dizendo que Calvino cometeu uma heresia ao ensinar, por exemplo, a regeneração batismal. Não estou dizendo que os calvinistas ensinam isso. Está entendendo, William? Uhum. Veja, William, o Calvino falou a mesma coisa sobre Jesus ser o arcanjo Miguel. Aí o Calvino, é o herege do bem. A Ellen G. White, a profetisa da organização da seita adventista, falou também que Jesus é o arcanjo Miguel. Aí a Ellen White apanha, e apanha, e apanha. Agora o João Calvino, ó, ele é reformador. Ele é o nosso santo padroeiro, intercessor dos reformados. Peraí, onde está a heresia? Ela está ali, eu tenho que identificá-la e refutá-la. Porque para mim é só a escritura. O que vale, William, como verdade é a palavra de Deus. Você veio de uma seita. O que é a verdade lá? É a Bíblia ou é o que o Brás fala, os anciãos falam? O que o Brás fala. Agora veja, você vai sair de uma seita para ficar preso no mesmo conceito de seita dentro de uma igreja evangélica agora? Não. Nós evangélicos agora vamos virar sectários, vamos esconder a sujeira dos nossos reformadores ou as heresias dos nossos reformadores embaixo do tapete. Vamos fazer como Rodrigo Silva, vir com aquele monte de balela, de conversa fiada, de papapá, de semântica cebosa, para não assumir os erros de Ellen White. E agora o Rodrigo Silva falou que não, os apologistas estão equivocados. Ellen White disse que Jesus terminou a sua obra na cruz. Aí pegou vários textos da Ellen White falando que Jesus terminou a sua obra na cruz. Só que a doutrina do juízo investigativo leva a qual conclusão? Que Jesus não terminou a sua obra na cruz. E vários pastores adventistas, eu tenho aqui no canal do CACP, disseram abertamente: Jesus não terminou sua obra na cruz. Ela começou a ser terminada agora, em 1844. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você? Eu trabalho com uma apologética que Responde ela é transparente. Por favor, pastor. O quê? Responde esse Pode comentário, falar. por favor. Leia para mim o comentário. Tem que respeitar João Calvino mesmo. Hoje todo mundo só não é católico romano por conta dele e do Lutero. Cadê Isso o é mentira. Isso é mentira. A reforma era um plano maior de Deus. Olha como é que é, um arminiano falando isso. Que ia acontecer com Lutero, com Calvino ou sem eles? Primeiro, a primeira igreja que vai romper com a igreja católica é a anglicana. Aliás, não é nem a igreja anglicana, a igreja católica de Luís XV, lá na França, rompe com Roma.
Tanto que a França teve uma sede do papado em Avignon. Então, esse povo não conhece nada de história, né? O problema deles comigo é que eu não sou só teólogo, eu sou professor de história. Aí que eles caem do cavalo comigo. Então, primeiro, teve a igreja anglicana. Depois, teve os anabatistas. Aliás, teve os pré-reformadores antes. Mas teve lá a igreja anglicana, os anabatistas, os menonitas. Aí depois vem Lutero, aí vem Calvino e vem o resto. Então, William, presta atenção. Nós não estamos... E outra coisa, William, nós não estamos desrespeitando o que João Calvino fez. De jeito nenhum. Eu não posso dizer que ele não foi importante. Claro que foi. Agora, eu não posso jogar o que foi feito de errado para debaixo do tapete. Eu não posso me tapar para não ver todos os fatos. Por exemplo, William, quando a gente estuda a reforma, nós aprendemos que a reforma é um evento religioso, mas também é um evento social e também é um evento político. Veja, 3 facetas da reforma protestante. Ela tem um viés religioso, um viés social e um viés político. Os marxistas, por exemplo, os historiadores, vão ignorar o viés religioso, o que é um erro da parte deles. Nós temos que levar tudo em consideração. Os alemães, os príncipes que apoiaram Lutero, eles eram homens santos, maravilhosos? Alguns eram, como aquele que resgatou Lutero e o protegeu da morte. Mas a maior parte desses príncipes queriam que as suas terras fossem devolvidas, porque 1/3 das terras católicas, um terço das terras alemãs, estavam na mão da Igreja Católica, que vendia indulgência, que vendia, né, digamos assim, autorização para pecar. Você já ouviu falar de escapulário? Escapulário é um medalhão que você fazia, comprava, e aí você ia adulterar sossegado, porque se caso você morresse no seu ato de adultério, você escapava com o escapulário. Era uma autorização para pecar antecipadamente. Então a Igreja Católica pegou o dinheiro de todo mundo, e óbvio, esses homens, muitos deles eram piedosos e queriam apoiar Lutero por causa da verdade bíblica, positivo. Todos eles eram assim? Não, muitos queriam as terras de volta. Tipo, se é uma heresia, se não é bíblico, devolve a minha terra. Esse é o fato. Deixa eu terminar agora de mostrar, porque se eu posso responder a sua pergunta. Aqui, William, eu vou mostrar para você, estão alguns livros que eu li sobre calvinismo. Eu li, William, isso aqui, Deus sabe, eu li, olha aqui, ó. Isso aqui são as 4 biografias que eu achei do João Calvino em português. Tá aqui, ó. Tá vendo aqui? 4 biografias de João Calvino. Dá para ver aí? Sim. Tá vendo? São 4 biografias, ó. Essa aqui é a mais famosa, tá certo? Depois eu tenho essa aqui é do Beza. Esse Beza aqui é o discípulo, é o pupilo de João Calvino. E por fim essa outra aqui. Querido, isso aqui é só da biografia dele. Depois eu tenho Obras de Calvino, comentário do Novo Testamento. Aqui, ó. Todos estes daqui eu li. Inclusive, aqui na carta, deixa eu ver se é Gálatas ou Efésios. Aqui na carta, eu acho que é Gálatas. É Gálatas. Aqui em Gálatas, Calvino defende a expiação ilimitada. Nesta obra aqui, Calvino defende a expiação ilimitada. E nesta obra aqui, cadê pastorais? Nessa pastorais aqui, Calvino defende a expiação limitada. Então, há uma contradição em Calvino nestas obras. Numa ele defende a expiação ilimitada, na outra a expiação limitada. Por isso, William, que nós temos dentro do celeiro, ou dentro do quintal calvinista, nós temos os calvinistas de 4 pontos. São chamados amiraldistas. Os amiraldistas acreditam na expiação ilimitada. Entre eles, alguns dizem, e eu tenho aqui alguns documentos, que Spurgeon, que falou que o evangelho era o calvinismo, cria na expiação ilimitada. E alguns até defendem que Calvino. E por fim, eu não li, eu cataloguei as institutas. Ó,
cataloguei. Olha como é que eu fiz, William. Não sei se dá para ver aí, vou mostrar aqui para o espectador. Tá aqui, ó. Olha aí, tá vendo? Cataloguei as institutas. Eu não só as li, eu as cataloguei. Dito essas coisas, William, agora eu vou responder a sua pergunta. Você acha que eu sou apto para responder a sua pergunta? Eu acho que sim. Eu preciso fazer uns comentários aqui antes que Pode. sabe, pessoal, eu vou colocar até em tela cheia aqui, desculpa, tá, pastor? Fica à vontade. Pessoal, eu vesti a sandália da humildade e eu assumi que eu sou leigo, e sou um leigo mesmo. Mas tem uma coisa que não é porque eu sou leigo que eu não deixo de perceber certas coisas. Cara, o tanto que vocês calvinistas criaram espantalho, o tanto que vocês arminianos criaram espantalho, que quando eu vejo essas discussões nos chats, chega a dar uma náusea, tá? Então, volte a live no começo, aprenda com o leigo aqui, ó, o leigo aqui, o caipira da roça, que não tem nem faculdade, aprenda comigo. Volte a live. O pastor Martinez pega o livro do professor Vailate, que é um querido até entre vocês calvinistas, e fala com as seguintes palavras: não é tudo aqui que eu concordo. Cara, eu vejo vocês numa cegueira tão grande, e eu tava assim também. Eu tava desse jeito. Volta no meu canal aqui, você que não é inscrito ou que é inscrito. Ontem eu fiz uma live com o teólogo Jarbas Júnior. Ele é também da CCB. Aprenda naquela live o que é ser um cristão, e não debatedor, e não um idólatra de Calvino e de Armino. Por favor, tá bom? Desculpa, pastor Martinez, mas é que não dá, cara. Sabe, a fermentação dos comentários do chat é terrível. Cara, o pastor Martinez está falando dessas coisas porque ele está tentando desfazer alguns espantalhos. Da mesma forma, eu vou dar oportunidade para o professor Tourinho fazer a mesma coisa. Eu estou sendo aqui, eu estou tentando equilibrar esse jogo, porque esses extremos é ridículo. Quando que vocês vão virar cristão? Beleza? Pronto, pastor Martinez. Obrigado. Parabéns, viu, William? Boa palavra, viu, William? Outra coisa, William, aprenda uma coisa aqui com esse. Eu não estou sendo jactancioso por mostrar, só estou te mostrando porque falaram que eu não sabia, por isso eu estou me justificando, tá certo? Mas aprenda uma coisa comigo aqui agora, que eu sempre ensino para meus alunos de teologia. A verdade não é o que os teólogos falam, a verdade é o que está na Bíblia. Isso é a verdade para nós, William. O que os teólogos falam pode ou não nos ajudar a entender a palavra, mas o que vale é a palavra, tá certo? Voltando à questão da sua pergunta, você perguntou se a queda fez do homem um ser com um livre-arbítrio defeituoso, correto? Isso. Isso. Fez. Isso é consenso, William. Isso é consenso. Efésios 2 diz que o homem é um ser caído. Ele está caído, ele está depravado. Isso não tem dúvida. Ponto. Agora veja, você pode pôr na tela Gênesis capítulo 4, versículo 6? É difícil? Eu não estava preparado, mas eu posso ver aqui. Não, não tem problema, nós temos tempo, nós estamos tranquilos. Hoje eu não fui na igreja porque eu cheguei tarde, estava cansado, embora é um prazer estar aqui com você conversando de um assunto tão bacana. Gênesis 4, 6. Gênesis. Desculpa, pastor, pode falar de novo? 4, 6. A primeira opção aqui foi Almeida. Vai ela mesmo, tá bom? Qualquer tradução. Tá. Ah, só uma nota, William. É importante observar agora isso aí. Tradução. Quem traduziu a Bíblia? João Ferreira de Almeida. Quem era João Ferreira de Almeida? Um calvinista. Então, veja, na exegese do texto, vamos pegar aí um texto, Atos 13, 48. Lá fala de uma cidade que todos estavam ali destinados à vida eterna. Aquele texto no grego pode ter duas exegeses. Uma exegese arminiana e uma exegese calvinista. Então, veja, quando o tradutor está fazendo a tradução, se ele é calvinista, ele vai preterir a outra e botar o seu viés calvinístico.
Se ele é arminiano, só que no Brasil nós não temos Bíblias. Nós não temos Bíblias com a tradução arminiana. Pode ler para mim, William, por favor? E se o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será seu desejo, mas sobre eles deves dominar. Muito bem. Quem está falando com Caim? Deus? O próprio Deus. Veja que Caim era um ser caído, depravado, ele já tinha caído. Deus, esse falar com Caim é o que nós, arminianos, entendemos como graça preveniente. Veja, isso é graça. Deus teve misericórdia dele, Deus veio a ele. E Deus falou para ele: olha, Caim, o pecado jaz à porta. Teu semblante está caído. Você está querendo fazer coisa errada. Não faça. Não haja dessa maneira. Eu te pergunto, você acha que Deus estava sendo sincero com Caim? Bom, pelo que eu entendi até hoje com a minha leiguice, Deus, ele tem um caráter justo e santo, né? Ele é honesto. Ele deu uma opção livre para Caim. Ó, você pode fazer essa coisa errada ou não. Agora, olha o problema de alguns calvinistas. Vamos ser justos agora, né, William? Para a gente não generalizar. Põe aquele print que eu te mandei sobre a queda, por favor. Esse daqui? Esse é sobre livre-arbítrio na Bíblia. Não, é um que eu mandei sobre a queda. Mandei para você antes da live. Ah, tá. Eu tenho que... Tem ele aí? O calvinista Jerônimo Zanchius. Acho que é assim que pronuncia o nome dele. Ok, só um Se você puder. Vou ter que pegar o livro aqui, peraí. Quer que eu mando novamente? Não, eu tenho aqui. Ok. Você quer que eu leio aqui? Por favor. Então, o calvinista Jerônimo Zanchius diz assim: certamente, se Deus não quisesse a queda, ele poderia, e sem dúvida teria evitado. Mas ele não a impediu, portanto, ele desejou. E se ele a desejou, ele certamente a decretou. Você está entendendo? Então, veja. Aí está a grande problemática. Deus permitir a queda é uma coisa, é o que eu acredito. É o que, de maneira geral, os arminianos acreditam. Deus ter decretado e ainda desejado a queda, é aí que está o problema. Que Deus é esse? Que moral tem esse Deus? Imagine Deus chegando em Caim e dando a ele uma opção da qual não fosse verdadeira. Ó, Caim, o pecado jaz à porta, convém você dominá-lo e não fazer isso aí. Mas, na verdade, Deus teria desejado e manipulado Caim a fazer aquela coisa errada. Muito obrigado, William, é isso mesmo, tá? Eu pedi, inclusive, para que o professor Taurim, ele mandou até o livro em PDF desse autor, e a tradução de John, e a tradução que eu usei lá no canal, e eu usei algum tempo atrás em PDF, dizia exatamente isso. Deus não só anteviu a queda de Adão, mas ele determinou, ele decretou. É aí que está o problema. Voltando para Gênesis 4:6, veja, mesmo caído, Deus deu uma opção para Caim? Eu não... Desculpa, pastor. Eu vou repetir. Deus disse para Caim: o pecado jaz à porta, convém você dominá-lo. Caim, certo, caído e depravado, ele teve opção diante dessa graça, desse bater de Deus na porta dele? Sim ou não? Teve, porque se Deus está falando ali, mesmo que a pessoa esteja morto ou não esteja morto, como acreditam os calvinistas, é Deus que está falando com a pessoa. E Deus fala com quem ele quiser. Como que a criação não vai ouvir a voz de Deus? É meio estranho, né? Até os defuntos ouvirão, até os corpos no sepulcro ouvirão. Então veja. O que é ensinado de maneira geral? Já eu quero voltar nesse negócio de Deus ter desejado a queda, porque parece que esse pecado não é só de João Calvino.
É Beleza. também de Armínio, Eu, de Armínio e de Wesley. eu vou espremer o senhor hoje aqui, viu? Tá? Não, fique à vontade. Beleza. Se porventura você me fizer uma pergunta que eu não sei, sabe o que eu vou dizer para você? Não sei, vou estudar mais sobre esse assunto. Tá certo? Porque ninguém é dono da verdade. Então, voltando à questão, William, voltando à questão. Deus vem com a sua graça preveniente e ele restaura com a graça preveniente a mesma posição que Adão tinha no paraíso, de responder ao Senhor sim ou não. Adão poderia ter respondido positivamente? Aí que está a questão. Eu acredito que sim, ele poderia responder ou sim a Deus e não ao pecado. Ou, como ele fez, sim ao pecado e não a Deus. Isso é livre-arbítrio libertário, ou como eu gosto de usar o termo, que é do Norman Geisler, que se dizia calvinista, livre-arbítrio autocausado. Então, Adão, em si mesmo, optou por não obedecer a Deus. Quando a graça preveniente vem, ela te dá a mesma opção e você responde sim ou não a Deus. É isso, em linhas gerais, que ensina o arminianismo. Certo. A segunda, eu vou fugir um pouquinho da sequência aqui que eu fiz um rascunhinho para a gente manter a dinâmica no que o senhor está falando. Olha só, agora vem a pergunta que não quer calar, hein? Ó. Deus permitiu a queda de Lúcifer e Adão, respeitando o nosso livre-arbítrio. Uhum. Desculpa a minha pergunta, estou tendo que mudar a entonação. Ou ele escreveu a história já prevendo que isso ia acontecer e resolveu deixar que acontecesse? Isso também não tornaria Deus o autor do pecado? Ou conivente por omitir a intervenção divina para que o ato não ocorresse? Deus decretou e Deus permitiu. Mas no final das contas, não é a mesma coisa, pastor Martinez? Não é. Lembra da nossa live lá com o Tourinho? Eu li no grego, no léxico, a palavra decretar. A palavra decretar é uma coisa, tá? É Deus determinar algo que vai acontecer inevitavelmente. E a palavra permissão é, apesar da vontade de Deus, querendo ou não, ele aceitar aquilo. Tá certo? O problema dos calvinistas é que eles não entendem a resignação do próprio Deus. Exemplo, Cristo, para nascer na Terra, Deus não teve que se resignar? Obviamente que teve. Então não há problema com relação a isso. E outra coisa, são coisas diferentes. Deus, ele se resignou para que nós tivéssemos livre-arbítrio. Coloca para mim, para ajudar a responder a sua questão, coloca para mim a frase do Agostinho Jovem sobre essa questão de livre-arbítrio, por favor. Que está neste livro aqui, que eu acredito muito no que está nesse livro aqui, tá? Isso aqui, que tipo de linha o pastor João Flávio crê em livre-arbítrio? Que está aqui. E nos pais da igreja, antes de Agostinho Velho. Achou esse texto de livre-arbítrio do Agostinho? Dá para colocar na tela, para a gente ler para os espectadores? Opa, dá sim, só um minutinho. Eu só quero citar Agostinho porque, para os calvinistas, ele é uma citação importante. Então, ele fala assim: Deus, indubitavelmente, deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Essa parte aqui pode estar também no Agostinho Velho. Mas não lhes tirando o livre-arbítrio, pelo bom ou mau uso do qual é que se poderão ser justamente julgados. Num outro texto ele fala: o livre-arbítrio é um atributo comunicável de Deus aos homens, no caso. Então, o que Agostinho está dizendo? É o que eu exatamente acredito. Então, é muito diferente. Agora, William, pensa comigo. Deus, quando ele vai fazer o homem, aí você vai citar o molinismo, porque quem defendeu essa tese é o molinismo. Molina, posso abrir um parênteses? Você me lembra onde eu parei aí? Deixa eu abrir um parênteses. Então, é tanta coisa. Dentro do catolicismo, porque nós arminianos, somos acusados de católicos pelos calvinistas. Vocês são todos católicos. Tem um teólogo aí calvinista que eu vou refutar ele, que ele foi lá no Vejam Só, falando exatamente isso.
Não, porque o Concílio de Trento defendeu o arminianismo. Ora as bolas, o Armínio vem depois. Como é que o Concílio de Trento vai defender, né? O arminianismo nem existia direito. Demora um tempo para o arminianismo virar uma doutrina sólida, bem consubstanciada. Então, veja, dentro do catolicismo, nós temos a mesma problemática. Lá dentro do catolicismo, os teólogos calvinistas, estou aqui analogicamente, né? Analogamente, eles são chamados de agostinianos ou tomistas, de Tomás de Aquino. Então, esses caras aí, no caso, esses teólogos, são os calvinistas dentro do catolicismo. E os molinistas são análogos aos arminianos dentro do protestantismo, entendeu? Catolicismo, tomista, molinista. Catolicismo. Protestantismo, calvinista e arminiano, arminianista, como queira. Ok? Então, este problema existe em todos os lugares, tanto na visão católica, até na visão dos ortodoxos também tem esse problema lá. E nós aqui, protestantes, temos o nosso problema. Então, eu estou explicando para vocês. Você tinha feito a pergunta para eu continuar? Lembra onde eu parei? Sinceramente não, mas eu fiz a pergunta se eu quero entender, na verdade, essa diferença de permitir e decretar, porque Isso, no final isso, lembrei. leigo como eu soa que é a mesma coisa, porque ó, não é? Então, deixa eu só explicar, porque o senhor vai entender onde que eu quero chegar. Se quando eu olho para o calvinismo e ele fala que Deus quis, eu como leigo falo assim, meu Deus, que Deus mau, tem misericórdia. Eu já fiz vídeo aqui sobre isso no meu canal. Quer dizer que tudo estava girando em perfeita harmonia, aí Deus olhou e falou assim, isso aqui está muito perfeito, deixa eu dar uma mexida aqui para estragar o que estava bom. Isso eu já indaguei os calvinistas, mas eu vou indagar o senhor agora aqui nessa live. Então, beleza. Então, o Deus calvinista, segundo a ótica de um leigo e segundo muitas pessoas falam, é um Deus mau porque ele foi lá e ele quis que acontecesse. Mas aí eu pergunto para o senhor, o Deus arminiano, vamos dizer assim, ele... Use o termo, a visão de Deus no arminianismo fica melhor. Beleza. A visão de Deus no arminianismo, então ele olhou, ele viu que ia ter a queda, mas ele colocou lá a árvore do bem e do mal, deu uma ordem para Adão não cair, mas ele viu o que ia acontecer de errado. Então eu pergunto para o senhor, essa permissão de Deus não seria uma omissão? Mas daí, para ter respostas, eu quero já aproveitar o embalo aqui e vou ler uma coisa aqui para o senhor. Se a teoria do teísmo aberto é uma heresia e não podemos usá-la para responder essa questão, o senhor acredita que Deus não quis revelar na Bíblia o real propósito da permissão em deixar que a queda acontecesse? Deus requer de nós apenas a fé e confiança de entregar tudo na mão dele, assim como foi com Abraão? Porque não tem muita resposta, pastor. Essa permissão e esse decreto, eu gostaria de entender. O senhor, por favor, responda para nós qual que é a diferença, então, de permitir e decretar. Bom, o que Deus queria testar no ser humano, o que Deus viu, qual o propósito de então permitir que isso acontecesse? Em primeiro lugar, você entendeu que as palavras são diferentes. Sim, decretar. Decretar é quando Deus deseja e quer. Então ele move as coisas para acontecer aquilo que ele quer. Ok? Certo. Permitir, independente da opinião dele, ele vai deixar a coisa acontecer. Isso deu para entender? Sim. Ok, muito bem. Deus, ele tem regras, porque a Bíblia fala que ele não pode negar a si mesmo. Deus tem regras. As regras, inclusive, coloca o próprio Deus em xeque. Ou seja, a Bíblia fala que Deus não pode mudar ou, digamos assim, fazer diferente daquilo que é a sua própria natureza. Vou dar um exemplo. Deus não pode pecar. Deus não pode mentir. Só estou te dando alguns exemplos. Então, existem regras que o próprio Deus, criador dos céus e a terra, ele se colocou debaixo, ele criou, e ele está debaixo dela. Elas representam o próprio Deus. São estas regras. Tá?
Quando Deus vai fazer os anjos e o homem, ele queria criar uma criatura livre. Livre. Como ele é livre. Tá certo? A diferença é que alguns interpretam livre-arbítrio com algo, com uma definição estranha. Por exemplo, eu já citei aqui para você o Sartre. O Sartre fez uma analogia ou um silogismo dizendo assim: se Deus é todo-poderoso, ele pode fazer qualquer coisa. Dentro desse contexto de fazer qualquer coisa, ele poderia fazer uma pedra tão pesada que ninguém poderia carregá-la, inclusive ele mesmo. E quando ele fosse tentar carregá-la, ele não iria conseguir, logo ele não seria Deus. Foi Sartre que inventou esse falso silogismo, porque o silogismo, para ser verdadeiro, tem que ser feito de proposições factuais, e ele não foi factual nessas proposições. Então, veja, por que Deus não pode fazer essa pedra? Porque teria que contrariar a sua própria natureza, e Deus não poderia fazê-lo. Quando Deus vai fazer o homem, ele vê aqui o que ia acontecer. E ele vê que para que o homem seja livre, até ele mesmo teria que ser contrariado. E Deus, se você ler a Bíblia, em vários momentos Deus é contrariado. Em vários momentos Deus é resistido. Já Está vi. na Bíblia, correto? Isso eu concordo 100%. Está na Bíblia, de Gênesis e Apocalipse. Deus viu isso. Só que lá na frente, lembra João, quando ele tem a visão do Apocalipse? Quem que ele vê lá no céu? Uma multidão de toda tribo, língua, povo e nação. Ele viu eu e você lá. Ele viu os salvos, os redimidos lá na glória. Então, quando Deus vai fazer o homem aqui, ele vê a igreja glorificada lá. Ele vê que vale a pena. Até mesmo ele ser contrariado. Que até resposta mesmo top. Como que é? Repete, pastor. Ele viu que valeria a pena, no geral. Porque ele vai ver a igreja aqui na frente. Veja, ele foi contrariado na sua vontade, no seu querer, em vários momentos. Ele não queria a queda. Ele não queria a queda. A queda não era necessária. Mas ele queria um homem livre. E para que esse homem fosse livre, ele teve que permitir tudo isso. Mas no final das contas, vai valer a pena? Vai, porque a igreja estará glorificada no céu. Você entendeu? Essa é a minha humilde concepção. Essa é a minha humilde concepção. Agora, veja, o que nós arminianos acreditamos não é teísmo aberto. Porque em nenhum momento eu disse que Deus perdeu o controle. Agora, apesar disso, William, você já gravou um jogo, você foi na igreja, aí deixou um jogo gravando para você assistir depois? Já. A minha mulher, a gente fazia isso quando tinha videocassete. Lembra do videocassete? Eu assisto até hoje Brasil e Bélgica para ver se o Brasil ganha aquele jogo. Tô brincando. Tá? A minha mulher, William, ela chegava em casa e ela falava para mim, não me fala o resultado. E ela ligava a televisão e ficava lá, vai, não, defende essa bola, porque ela gosta de vôlei, de basquete, e ela ficava torcendo, como que se, né? Então, assim, quando você analisa alguns tipos de calvinismos, parece que a vida é uma novela gravada. Naquela novela, a Dona Maria vai comprar banana na feira livremente, o seu João larga da Dona Maria livremente, o seu Mané mata o seu João livremente. Só que é todo um roteiro já escrito e pré-estabelecido, sendo que, na verdade, aquele livre-arbítrio que está naquela novela é factual ou é mitológico? Ou é ficcional? Pois é. Sobre um parênteses aqui. Pois não? Só um parênteses. Pessoal, não são todos os calvinistas que pensam dessa forma. Isso, eu tô deixando claro, não tô, William? E eu vou falar uma coisa para vocês. O Tourinho tá cada vez mais tendo o meu respeito e, sabe, eu tô gostando de ver os vídeos dele. Inclusive, pastor, o senhor, eu sei que o senhor não tem tempo de ver. Eu tô até preparando uma camiseta com a foto do Armínio para dar para ele, pro Tourinho, quando ele virar arminiano. Vou até atrás eu vou escrever Tourinho, na frente eu vou botar aquela camisetona do Armínio, vou mandar para ele de presente ainda, viu? Eu sei que o senhor tá brincando, mas
Claro que eu tô brincando. falando, Mas tô se ele falando virar sério. arminiano, eu dou a camiseta para ele. Tá aqui feito o compromisso. Ó, eu já vi debate do... Gente, o senhor me permite, o Torinho é um espetáculo de pessoa, só para deixar claro para vocês. Já vi debate do Torinho com o arminiano. Bom, acho que o Torinho já debateu com todo mundo, né? Mas, enfim. Só que eu vi também um vídeo do Torinho extremamente desanimado, chateado, porque tem uns haters calvinistas que não, sabe, Ofendendo ele. não quer a Ofendendo ele. moderação, não quer o equilíbrio. Pessoal, assista a live de ontem aqui que eu fiz no meu canal com o Jarbas, entendeu? O Jarbas é um calvinista, pastor Martinez, mas pensa num Olha, cara decente, entendeu? Vamos tem deixar calvinista, tem claro. calvinista. Aliás, nós não estamos tratando aqui de salvação ou perdição, estamos tratando de como você vê o mecanismo da salvação. Inclusive, aqui eu indico a quem está nos assistindo o livro do Silas Daniel, chamado Mecanismo da Salvação. Agora, voltando ao filme gravado, que você fica torcendo lá para ver se o Brasil ganha da Bélgica. Alguns calvinistas colocam a vida igual a esse jogo do Brasil e da Bélgica. Isso não é bíblico, William. Isso não é. Isso diminui o poder de Deus. O Deus bíblico tem tanto poder, tem tanta soberania, que ele nos deu liberdade verdadeira. E ele não deixou de ser Deus. E nem eu e você viramos um Deus. Você entendeu? É isso que a Bíblia nos ensina. Então, eu estou aqui apenas explicando para os irmãos a visão sobre calvinismo. E nós não temos nada a ver com o teísmo aberto. Diga-se de passagem. Muito bom. Eu quero deixar claro. Deu para entender isso, William? Deu sim. Eu concordo, boa parte do que o senhor está falando, não que eu discorde, mas o que tem coisas que o senhor está falando que foi o que eu enxerguei lendo as escrituras de alguém que é leigo. Eu quero deixar claro, William, que eu não me tornei arminiano lendo Armínio, tanto que eu só li uma dos tratados de Armínio. Cada tratado desse tem quase 600, 800 páginas. Mas eu me tornei arminiano lendo a Bíblia. E quando eu fui identificar a minha visão teológica, aonde eu achei a minha visão? No arminianismo wesleyano. Vou dar um exemplo. O Wesley acreditava que uma pessoa podia apostatar, ser salvo de verdade, apostatar e depois voltar de novo a ser crente, a ser filho de Deus. Eu não acredito nisso, porque está em Hebreus capítulo 6 e Hebreus 10. Agora, eu não vou jogar o Wesley na lata do lixo por discordar. Como eu acho que os calvinistas devem lá respeitar Calvino por outras questões. Por exemplo, quando Calvino fala de idolatria, quando Calvino fala de trindade. Aliás, eu tive que apelar a Calvino para defender que eu não acredito que Jesus é o eterno filho gerado do Pai. Eu creio que isso que está colocado no credo de Atanásio é um erro ariano no credo. Eu levei muita paulada por causa disso. Aí eu fui procurar um teólogo que defende a minha linha de raciocínio. Só achei Calvino. Tá aí, pessoal. Pelo amor de Deus. Vamos deixar aí de ser sectário. o Calvino fala assim, é uma ignorância, é uma incongruência imaginar que Jesus, sendo Deus de Deus, em algum momento da eternidade tenha sido gerado. É óbvio que não. Jesus foi gerado na concepção de Maria, no útero dela, obviamente, né, quando Maria concebeu, e Jesus foi gerado no sentido de coroado quando ele ressuscita. Hebreus 1, 6, 5 e 6. Entendeu? Agora, é claro, eu concordo com a soterologia de Calvino, zero. Eu brinco que eu sou um calvinista de 0 pontos. Tá certo? Mas eu respeito o resto que ele escreveu. Não gosto dele como governante de Genebra, não gosto dele como administrador político de uma cidade. Agora, uma coisa não muda a outra, e o que ele escreveu de certo está certo, o que eu acho que está errado, e cada um toca a sua vida e vamos em frente. Muito bem. Só quero também deixar claro aqui para o pessoal que está assistindo. Esses calvinistas extremados, eu quero a distância de vocês. Você que é um arminiano extremado, cheio de criar espantalho também, eu quero a distância de vocês. Meu equilíbrio é que existe sim cristão verdadeiro dentro da teologia calvinista, que servem a Deus, que busca santidade. Eu vejo isso e eu cansei de criar espantalho também contra os calvinistas. Eu estou fora disso. Mas você, que é ignorante, fanfarrão, debochador, meu filho, você pode saber
todas as institutas de Calvino que você quiser. Eu não te olho como cristão, e eu estou sendo sincero. Da mesma forma também que estou tendo a mesma medida e peso e medida com os arminianos, tá? Porque eu vejo também muitos arminianos que cria espantalho, que acusa. Então, esses extremos eu tô fora. Eu tô no centro. Cuidamos William, para não ser pelagianos e cuidamos para não ser liberal. William, você pode ser uma pessoa de posição sem precisar criar confusão. Por exemplo, eu acredito que o calvinismo, desde o mais moderado ao mais extremado, é heresia. Mas eu não acho que seja uma heresia de perdição. Tá certo? E eu respeito os caras lá. Tenho meu posicionamento, tenho minhas convicções, tá certo? E tocamos a vida. E eu só tô falando muito de calvinismo, como eu disse pro Tourinho aí, num particular, que é por causa de pessoas como o Granconato, por exemplo, o Marcos Granconato. Ele coloca Deus como se fosse um monstro amoral. E não é só ele, né? São 3 batistas, inclusive. Não tem nenhum presbiteriano. É o John MacArthur, nos Estados Unidos, e o John Piper. Esses 2 aí, eles falam coisas que dá arrepios. E o outro é, aqui no Brasil, é o Granconato, que segundo nós citamos aí o Tourinho, ele diz que o Granconato nunca leu, de fato, os documentos da reforma com relação ao calvinismo. Vamos lá, William, se você quiser fazer a próxima pergunta, estou às ordens. Os arminianos são acusados de tentar explicar essas questões de uma forma mais bonitinha, fugindo de alguns textos bíblicos. Como o senhor responde a essas acusações? É um espantalho isso também? Primeiro, tradução. Eu respondo essa acusação. Eu disse para o Jamierson que nós precisamos ter uma Bíblia de tradução arminiana no Brasil. Só tem Bíblia calvinistas. Tá certo? Tá na hora de pegar exegetas arminianos, pegar o grego, o hebraico e fazer traduções para o português na visão arminiana. Já passou da hora. Tá certo? Eu acho que isso é muito importante. Outra coisa, quando você analisa a Bíblia, você tem que ver se é um texto que tem a ver com o hebraísmo. Quem assistir a palestra do professor Vailate, ele vai falar que Paulo cita vários hebraísmos lá em Romanos 9. E se você desconsiderar o hebraísmo, você não entende o que a Bíblia está dizendo ali. Ou seja, você tem que voltar para o texto bíblico e não só fazer uma exegese nua e crua da língua, da semântica. Porque a tradução, William, vou te explicar algo aqui agora, tem a ver também com história, filologia, por exemplo. O que é filologia? É o estudo histórico da língua. Se você não estudar o que eles entendiam daquele termo lá no passado, você não entende agora. Tá certo? Então, não é que há contradição. Tem que haver a interpretação correta dos textos para que isso não gere confusão. É simples assim. Bom, eu quero trazer outra coisa, só mais um detalhe. Sim, pode falar. Nós temos que analisar, William, Deus, inclusive o Velho Testamento, a partir do prisma da moral de Jesus. Vou dar um exemplo. Jesus mandou você amar os seus inimigos? Sim. Sim. Aí, em alguns calvinismos, Deus odeia o mundo. Só ama os eleitos. Ora, as bolas. A Bíblia fala que Deus amou o mundo. Eles limitam a expiação a um grupinho de eleitos. E diz que Jesus não derramou sangue em vão por todo mundo. A Bíblia fala o contrário. Ele é a expiação pelos nossos pecados, mas não só pelos nossos, mas sim do mundo inteiro, segundo João 2:2. Então, se Jesus, ele é a expiação pelos pecados nossos, como igreja eleita, e também de todo mundo, logo a expiação limitada não está correta. Por que eu tenho que engessar isso? Por que eu tenho que me prender a uma teoria que já passou? Por que eu não posso ser livre nesse aspecto? Então, tem algumas coisas que estão claras na Bíblia, e os calvinistas presos a João Calvino, e aqui, William, de novo eu falo isso, tem muito calvinista que poderia ter um santinho com o rostinho de Calvino e queimar umas velhinhas ali, porque é
uma idolatria, uma calvinolatria deplorável. Deplorável. O que eu estava falando, pastor, é que tem pessoas aqui nos Estados Unidos que não ouvem mais nada de calvinismo do Brasil. Elas estão buscando direto da fonte mesmo, e é um calvinismo diferente do atual que nós estamos vendo na mídia hoje aí, viu? Então, fica a dica Mas aí. de maneira geral, William, de maneira geral, o calvinismo não nega os 5 pontos. Tá certo? E de maneira geral, tirando o primeiro ponto, que é a depravação total, que é comum também no arminianismo e até no wesleyanismo, os outros pontos são inaceitáveis. E não precisa ser teólogo, ser doutor, ser erudito, é só pegar os versículos bíblicos. A maioria dos versículos bíblicos deixam claro, tá certo? Que esses pontos estão errados. Que esses pontos estão errados. Então, assim, não é possível, né, esse tipo de doutrina. Eu entendo que ressuscitar esse tipo de pensamento para combater a venda de indulgências e a salvação pelas obras do catolicismo, os calvinistas daquela época foram para o outro extremo. Na verdade, não foi nem Calvino, primeiro foi o próprio Lutero e o Zwinglio, e chegaram a uma coisa horripilante. E mais, se isso não fosse tão controverso, nós não teríamos tantos teólogos calvinistas que defendem, sim, que Deus é autor do pecado, o que é uma heresia, segundo o catecismo de Westminster, que é o catecismo dos presbiterianos, por exemplo. Tá certo? Então, a gente não pode negar que isso aí não é uma acusação dos arminianos. Isso aí já acontecia lá no tempo de Agostinho, aconteceu em João Calvino e acontece até hoje. Por quê? Porque parece, a conclusão é óbvia, se Deus desejou, se Deus quis, se Deus almejou pela queda e trabalhou por ela, logo Deus é autor do pecado. E aí que está o problema. Sim, ontem na live com o Jarbas, ele fez, de certa forma, uma meia-culpa, e eu quero, sabe, pastor Martinez? Parabéns para ele. Eu quero focar nesse tipo de cristão, tá? Eu não olho mais as pessoas por elas serem arminianas ou calvinistas, né? E eu vou manter isso até o final da minha vida, é como eu falei. Eu vejo com bons olhos alguns calvinistas que são pela verdade. Da mesma forma que o senhor falou que não é tudo que o senhor concorda com o arminianismo, o wesleyismo, essas coisas, eu também estou vendo, graças a Deus, entendeu? Eu estava cego, olhando só para esses extremados, eu não estava vendo o restante. Então tem sim calvinistas sinceros, honestos, que até discordam de João Calvino, né? E eu espero que esse movimento de calvinistas honestos e sinceros que não tenham o João Calvino como ídolo, cresça. E é por isso que eu estou entrando nesse tema, tá bom? Vamos orar a Deus e vamos esperar se a gente acha algum calvinista com coragem de falar, e de renome aí que tem na praça, né? Que Calvino cometeu uma heresia. Eu ainda não li. Quem sabe alguém aí vem a público e fala, não, ele aqui falou isso é heresia. Eu não vi. Eles no máximo que eles dizem é que Calvino cometeu uma falha, né? Beleza. Eu tenho uma pergunta aqui, acho que é relacionada ao mal, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Bom, eu já fiz essa pergunta, mas voltando àquele tema que é tão importante e gera tanta discussão, pastor Martinez. Por que Deus permitiu, né? O senhor já falou que ele viu que valeu a pena, né? Mas ele, como Deus, ele não poderia ter evitado isso? Porque, Poderia. com a permissão dele, apesar que ele é justo e santo, ele não pode contrariar os seus atributos, mas com essa permissão, ele viu também que pessoas iam ir para o inferno por desobedecer. Então, assim... A Bíblia fala que Deus fez o inferno para quem? O diabo. Para o diabo e seus anjos. Lá em Jeremias 19:5, fala que Deus nunca teve na sua mente, como seu objetivo, mandar uma das suas criaturas para o inferno, não é verdade? Sim. Não é verdade? Então, assim, o propósito de Deus, a Bíblia é muito clara, nunca foi criar alguém para jogar no inferno. Agora, respondendo a sua pergunta de fato, Deus poderia decretar que eu e você não pecasse, ou que Adão não pecasse. Era só tirar o livre-arbítrio.
Estava tudo certo. Mas o problema é que ele não queria isso. Deus procura adoradores que adoram ele de que maneira? Hã? Essa João resposta, 4:23. então, essa resposta, ela coloca deveria colocar uma pedra, né, nessa discussão de séculos, né? Que Deus procura procura adoradores que o oradores em adorem em espírito e verdade. espírito e em verdade. Agora, se Deus faz eu adorá-lo, aonde que está a verdade nisso? Deus é aquele cara que se engana. Deus é uma pessoa que toma droga na veia. Ah, estou sentindo um prazer aqui tomando um crack, sei lá, eu não conheço drogas, né? Então veja, mas Deus seria então como se fosse um drogado, uma pessoa que se engana, como aquele cara que cola na prova para dizer que tirou 10. Então, aí que está a grande questão. E eu entendo, William, que quando você tira o livre-arbítrio do homem de fato, você diminui Deus. Porque, veja, o ser humano consegue fazer a inteligência artificial? Você está vendo aí, não é? O ser humano consegue fazer uma máquina que até fala, que se locomove e faz tudo que o ser humano faz, manda ele fazer? Positivo. Qual a graça se Deus fizesse igual conosco? Onde tem graça nisso? Então a graça de Deus está em nos criarmos a sua imagem e semelhança. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. A gente não é feito igual a qualquer outro ser. Então, aonde está o milagre da nossa existência? Neste livre-arbítrio. Tá certo? Aí que está a grande questão. Por isso que eu brigo tanto com o livre-arbítrio. Por isso que o Dr. Craig, que vive lutando aí com os ateus, ele defende o livre-arbítrio. Norman Geisler defendia o livre-arbítrio. Por quê? Porque sem um livre-arbítrio libertário ou um livre-arbítrio autocausado, é tudo ficção científica. Deus é o Jorge Amado do universo, ou José de Alencar do universo, né? Ou outro autor qualquer aí, não vou nem citar outro, porque alguns são um tanto depravados demais para compará-lo com Deus, mas Deus não é um autor de obra fictícia. Deus é realmente aquele ser, aquele divino que criou seres livres, que somos eu e você e todos que estão nos assistindo, e até aqueles que não estão nos assistindo, porque não estavam decretados para assistir-nos. Beleza. Pastor, eu confio bastante no senhor e eu vou falar uma coisa aqui. E se eu estiver sendo herege, eu quero que o senhor, por favor, fale que eu estou sendo herege. Fala, meu querido. Como que um leigo da CCB que ficou 42 anos lá, aprendendo que uma hora Deus coloca em cima de uma cama e que rindo, chorando você vem, isso é calvinismo, né? E um monte de coisa, uma bagunça teológica. Então, como que eu vejo? Deus respeita o livre-arbítrio do ser humano, porque ele quer verdadeiros adoradores. Ele já sabe de tudo, porque ele é onisciente. Presciência, né? Isso. E ele manda Jesus Cristo para corrigir a caca que Adão e Eva fez, porque por um homem entrou pecado, por outro saiu, né? Deus pagou essa dívida nossa. Mas ele não quer forçar ninguém. Então, eu imagino assim, né? Porque tem até uma comparação de Deus sendo comparado com os pais, né? Se nós que somos mal, boa coisa, damos aos nossos filhos, mais ou menos assim. Isso. Imagine Deus. Então, eu vejo Deus de cima para baixo preparando todas as coisas. Ah, eu quero fazer uma boa obra. Deus já preparou. Eu quero me salvar, Deus já preparou. É lógico que vou dizer assim que o ser humano não quer, né? Mas eu estou fazendo aqui uma analogia de leigo. Então, quando um calvinista acusa a gente de ser semi-pelagiano porque a gente enxerga que Deus é que faz tudo, mas ele não quer uma coisa forçada, pastor, me ajuda. O senhor que é teólogo, eu estou falando uma linguagem leiga. Ele não quer forçar, arrombar o nosso coração. Eu sei, calvinista, que vocês não pensam dessa forma, mas para nós que somos leigos, é o que parece, tá? Então, pastor, Deus faz tudo, Deus prepara tudo, entendeu? E nós só temos que escolher. Aonde que é semi-pelagianismo isso? Se é uma questão de escolha. Se nós vemos um Deus na Bíblia que não força as coisas, que ele quer verdadeiros adoradores, como que vai ser verdadeiros adoradores se é o Deus mesmo que está adorando ele mesmo, então, porque somos um robô? Vamos isso que parece.
Vamos aqui falar o que é pelagianismo, para o espectador entender. E, aliás, nós vamos falar o que é pelagianismo baseado na caneta de Santo Agostinho. Porque enquanto ele esteve vivo, ele não foi condenado. Ele comparecia diante do sínodo e o pessoal absolvia ele. Não estou defendendo o indivíduo, não. O que é pelagianismo? Então vamos lá. Primeiro, Pelágio negou o pecado original. Este foi o primeiro erro de Pelágio. Quando você nega o pecado original, você praticamente nega a queda do homem. O homem, Efésios 2, o homem é uma criatura caída em seus delitos e pecados. Então esse foi o primeiro erro dele. O segundo erro é que ele eleva a vontade humana ao extremo que o homem sozinho pode procurar a Deus, sem ajuda do Espírito Santo. Quando você analisa a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, quando o homem peca, quem vem a ele? É Deus. Lembra de Adão? Capítulo 3 de Gênesis? Adão, onde estás? É Deus que vem. Caim, olha aí, é Deus que vem. Abraão, sai da tua terra. É sempre Deus que vem ao nosso encontro. Então, Pelágio vai errar nisso. E mais, alguns acreditam que o pelagianismo evoluiu e ele vai se tornar uma espécie de espiritismo, que você pode ser salvo imitando as obras de Cristo. O espiritismo ensina isso. Então, se você imitar a bondade de Cristo... CCB também, viu, pastor? Então, isso é espiritismo. Então, o que acontece? Veja, eu não estou dizendo que eu tenha provas de que Pelágio realmente falou isso abertamente. Eu duvido que Pelágio tenha falado isso. Mas o pelagianismo, na sua evolução, é uma espécie de espiritismo kardecista. Então, Jesus é só um mestre de luz que me ensina o caminho da luz. Então, eu imito Jesus, e imitando aquelas boas obras de Jesus, eu, então, vou ser salvo pela imitação da obra de Cristo, e não em Cristo. É aí que está o problema. Por Cristo. Tá certo? Então, isso é pelagianismo. O que nós estamos defendendo aqui é outra coisa. O que nós estamos defendendo aqui é o que está na Bíblia. Detalhe, o que nós estamos falando aqui, William, está desde Agostinho jovem até os apóstolos, a mesma cosmovisão. O calvinismo não existia antes de Agostinho. Você acha em Agostinho os 5 pontos do calvinismo, mas antes de Agostinho você não acha isso. Tá entendendo? Então veja, esse tipo de coisa é salvação pelas obras, porque você mesmo pode se auto-salvar. É óbvio que isso é pecado, é óbvio que isso é errado. Outra coisa que o calvinista inventou, e isso é heresia dos calvinistas, é que ter fé é igual a obras. Quando você lê Romanos capítulo 4, você vai observar que Abraão foi justificado pela sua fé, que é antagônico, Paulo fala, às obras. Então, Abraão não fez nada para ser salvo, ele creu. E quando ele creu, ele obedeceu. Ele saiu da terra, ele foi para onde Deus mandou. Por quê? Porque ele cria em Deus. E quem crê é justificado. O meu justo viverá pela fé. Isso é o que a Bíblia nos ensina. E sem fé é impossível agradar a Deus, né? Sem fé é impossível agradar a Deus. Outra coisa, como eu sou de linha wesleyana nesse aspecto, eu creio que a fé tem que ser contínua. Senão você entra em apostasia e vai para o inferno. É o que está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele continuar crendo tenha a vida eterna. Porque no grego está escrito isso. A fé tem que ser contínua. Tá certo? Então, é assim a simplicidade do evangelho. Eu até escrevi lá no meu Facebook que essa questão soteriológica é tão simples. Quem vai para o céu? Quem creu livremente pela graça. Quem vai para o inferno? Quem não creu e resistiu à graça de Jesus. É simples assim. Quem providencia a fé? Ricardo José está perguntando. É tudo Deus, meu querido. Então, não, mas deixa eu explicar isso aí. Porque o que Jesus falou para a mulher que foi curada do fluxo de sangue? Vai, a minha fé te salvou. A tua, né? É pronome possessivo. Eu vou te explicar isso, William. O problema está em Efésios 2, de 8 a 10. Lá tem o isto. Então, o calvinista fala que o isto é a fé.
E o arminiano fala que o isto é a graça. Tá certo? Então, o isto, para mim, por exemplo, é a graça. Porque se você continuar lendo Efésios, em Efésios 3:7 fala que a graça é o dom de Deus. Então, o dom de Deus é a graça. A fé salvífica é a minha. Ai, pastor Martinez é o pelagiano. Não, eu sou ajudado pelo Espírito Santo. O que está escrito em João 16:8? Que o Espírito de Deus nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, essa fé, né, que eu tenho, porque o homem pode ter fé por si mesmo, é ajudada por Deus, e eu creio. E eu crendo, então, a salvação acontece. Quem crer será salvo. Quem não crer não será salvo. Agora, existe o dom da fé? 1 Coríntios capítulo 12. Existe o dom da fé. Aquele dom da fé é dado para os salvos e cheios do Espírito Santo. Outra coisa, William, Armínio não cria como eu estou explicando aqui. Armínio cria que Deus deu fé a todos. Então, quando a graça preveniente chega, essa fé chega junto, tá certo? Mais ou menos assim cria o arminianismo. E ela está disponível para todos. Eu creio que o homem pode ter fé. Por exemplo, você já encontrou uma pessoa que tem fé no dinheiro dele? Sim. Você já viu o ateu que tem fé que Deus não existe? O ateu, para falar e afirmar que Deus não existe, o Norman Geisler explica, tem que fazer pela fé. Outra coisa, se alguém quiser saber como eu creio certinho, é só ler o livro do Norman Geisler, Eleitos Mais Livres. Isso que eu estou falando não está na minha cacholinha. Eu estou falando baseado em Norman Geisler. Ele cria exatamente desse jeito. Muito bem, então uma pergunta aqui do Alessandro. William, uma pergunta ótima, se me permitir. A regeneração antecede a fé ou seria contrário? Calvino afirma que o homem é regenerado. Isso. O homem é regenerado antes para poder crer. Pois é, irmão. É Marcos 16:16. Palavra de Jesus. Ele fala: quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crer será condenado. O crer traz a regeneração. Então, obviamente que a regeneração vem depois do crer. Depois que você tem fé, você é regenerado. O calvinista pega o boi e põe para trás do carro. Ou põe o carro na frente do boi. Certo? Não está correto. Quem ensinou isso foi Jesus. Primeiro você crê, depois você é regenerado. Beleza, pastor, vamos colocar um pouco mais de gasolina nessa conversa aqui. Porque 10 horas seria bom se nós terminássemos. Beleza, tá muito passivo. Vamos lá, então. Então, beleza, pastor. Você tá falando que tá tranquilo, né? Você não quer que eu fique nervoso, não, né? Eu vou jogar só 1 litro de gasolina agora aqui. Vai lá, vai lá. Isso aqui é pergunta minha, tá, pessoal? Olha, a gente recebe, pastor, acusação de tudo quanto é jeito, que nós estamos na internet por dinheiro. Já me acusaram que eu tô pagando os pastores para vir aqui. Pelo amor de Deus. Ô, William, você não vai contar que você me deu 50 mil para fazer essa live? Se eu tivesse 50 mil, não estaria aqui ralando que nem um condenado. Só Deus, rapaz. Cada mente fértil dessas pessoas que chega a dar até medo. Pastor. Olha, deixa eu só, antes de você perguntar, eu só queria dizer o seguinte: a minha bronca com o calvinismo não tem a ver com os irmãos crendo lá daquele jeito no canto deles. É justamente com frases absurdas, faladas de qualquer jeito, porque, por exemplo, o Nicodemos e o Hernandes, e até o Tourinho, quando eles falam, eles têm um certo rebuscamento, um certo cuidado na comunicação. Já alguns outros calvinistas, eles falam, é isso mesmo. Então, quer dizer, o jeito que eles colocam, eles transformam Deus num ser amoral e imoral. Então, o meu problema é com esse tipo de calvinismo. Eu até abro aspas aqui para citar uma frase do professor Tourinho. Ele falou para mim, pastor Martinez, esse tipo de calvinismo eu também combato. Eu também estou na luta contra ele. Por isso que eu gosto do Tourinho. Então, assim, eu espero que outros calvinistas realmente mantenham o equilíbrio e nos ajudem nessa luta na apologética. Porque esse tipo de calvinismo
que tira a liberdade do homem, que coloca Deus como autor do mal, que vem como esse aqui, só um minuto, William, eu vou te dar a palavra, como esse Vicente Schweng, por exemplo, que diz assim, Deus é autor do pecado porque ele torna o pecado um ato santo. Olha o negócio insano dito por esse calvinista. Prossiga, William. Só fazendo uma correção, é tourinho, tá bom, pastor? Eu falei errado? O senhor fala taurinho. É que eu fiquei com medo de estar falando errado e talvez fazer uma ofensa, chamar ele de boi, e aí foi um negócio. Eu pensei na minha cabeça, será que é tourinho, meio de touro? E aí eu fiquei com a confusão, me perdoa, eu não tive a intenção. Até estou com o livro dele aqui, ó. Eu vou ler aqui agora, é tourinho mesmo, tá aqui, ó, tá bom? Beleza. E obrigado, professor. Obrigado aí pelo livro, tá? Bom, o professor Tourinho realmente ganhou meu respeito e, parabéns. Ó, antes de você fazer a pergunta de novo, vou interrompê-lo já novamente. Pode porque a hora que eu fizer a pergunta é uma bomba, hein? Olha aqui neste livro o que o pai da igreja Metódio, no século III, fala. Aqueles pagãos que decidiram que o ser humano não tem livre-arbítrio, mas dizem que somos governados pela inevitável necessidade do destino. São culpados de impiedade contra o próprio Deus, colocando-o como causa e autor dos males humanos. Você entendeu? Eu estou citando aqui um pai da igreja no século III. Você vê que a celeuma já estava lá. Então, negar o livre-arbítrio é coisa de paganismo. Eu já falei isso em outros vídeos. Quem nega o livre-arbítrio são os pagãos. No caso aqui, é os estoicos, a gnose, entendeu? Negava o livre-arbítrio. Pode fazer a pergunta agora. Beleza, segura nas cadeiras aí, professor. Pastor, eu senti grandemente que foi como que eu posso dizer? Na minha conversão, eu senti que eu fui atraído por Deus, tá? Eu não me vejo a todo momento da minha vida, na minha história de vida, pastor Martinez, eu sinto um imã me puxando para Deus, tá? Até por isso que no começo da minha conversão, onde nem se discutia calvinismo, arminianismo ainda, eu cheguei à conclusão que a graça foi irresistível para mim na minha conversão. Calma aí que eu já chego lá depois. Claro, para todo aquele que crê, a graça é irresistível. Beleza, perfeito. Beleza, hoje eu tenho outro entendimento, mas eu continuo vendo esse imã, essa atração. Aí, então vamos lá. Se Deus é justo e santo e ele dá oportunidade para todos, por que tem alguns que são privilegiados para ouvir o evangelho e outros não? Pergunto, Deus está sendo injusto? Ou Deus realmente faz acepção de pessoas? Por exemplo, nós temos o pessoal da Coreia do Norte, na Ucrânia, na Rússia, tem um monte de país por aí que essa fartura de evangelho que nós temos aqui nos Estados Unidos e aí no Brasil não chega. Aí eu pergunto, de quem é a culpa? Deus que não dividiu a sua misericórdia, a sua graça para todos? Ou a culpa é nossa, que nós vamos ser triplicadamente cobrado a mais, porque ao invés de nós evangelizarmos essas pessoas, nós estamos aqui, eu querendo ser melhor que o calvinista querendo ser melhor que eu. Como que o senhor enxerga essa questão? Por que parece que algumas pessoas são mais privilegiadas que as outras? Bom, vamos... Não é isso. É que o jeito que você coloca, eu até tenho vergonha de falar, porque eu me sinto um privilegiado, né? Então, mas veja, o Calvino fala nas Institutas que Deus escolheu aquela mãe sem leite e vai dar de mamar para o seu filho e deixa ele morrer de fome, porque ela não tem leite. Deus então determinou que essa mãe fosse magra, doente, não tivesse leite, para que seu filho sofresse e morresse com fome. E Deus escolheu a outra, forte, bonita, com bastante leite, para dar para o seu filho. Isso eu não acredito. Não sei se você acredita nisso, isso eu não acredito. Primeiro, quando você lê Romanos, capítulo 8, a partir do verso 20, vai dizer que a natureza geme. Então a queda do homem, que caiu livremente porque escolheu o pecado, e todos nós estávamos lá,
trouxe essas tragédias para a humanidade. Trouxe essas tragédias. Então, e essa resposta que eu estou te dando, ela tem essa mesma pergunta o espírita faz, o ateu faz. Então, isso tem a ver com as decisões humanas que foram e são erradas. Por exemplo, ainda hoje estava conversando com um amigo meu sobre fazer trabalho social na África. Você pode mandar o dinheiro que for para lá. O ditador africano pega o dinheiro e deixa as crianças morrerem de fome. Como está fazendo o Nicolás Maduro na Venezuela. Não adianta a ONU mandar dinheiro para lá. Por isso que a Cruz Vermelha arrisca a vida e vai em loco curar as pessoas, porque se mandar o remédio para o ditador, ele vende. Então, tudo isso é o pecado no mundo trazendo essa desgraça toda. Ponto. Voltando à questão da salvação e como é que a salvação chega, tá? O calvinista vai entender que isso aí não é problema. Chegar, chegou, porque tinha que chegar para salvar o eleito. Se não chegou, é porque não tinha nenhum eleito. E Deus não é mau, porque ele não precisava salvar todo mundo, está salvando alguns, nós estamos no lucro. Essa é a mente calvinística. Eu não consigo pensar assim. Tá certo? Se Deus quer salvar todo mundo, e Deus pode salvar todo mundo, ele não salva por quê? Se ele tem todo o poder, ele pode fazer coisa, ele pode até fazer o pecado ficar santo, segundo os calvinistas. Então ele não salva por quê? Essa é uma questão. Eu entendo simplesmente assim. Primeiro, a salvação é acompanhada pelo evangelho. Romanos capítulo 10. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Romanos 10, 17. Um pouquinho para baixo, um pouquinho para cima, Paulo vai explicar que a pregação do evangelho é que traz fé ao coração e traz salvação. O homem confessa com a boca e ele é salvo. Lá em Atos capítulo 17 e subsequentes versículos, nós vamos encontrar Paulo tendo uma visão de um macedônio. Lembra dessa história? E o macedônio, no sonho de Paulo, diz assim: passa a Macedônia e nos ajuda. E Paulo vai lá, prega o evangelho e ele é salvo, e a Macedônia é salva. Voltando à questão, em Romanos capítulo 1, verso 1 e 2, Romanos 1 e 2, Paulo vai explicar que os homens serão julgados, mesmo aqueles que não ouviram o evangelho, serão julgados por uma revelação natural. O que é a revelação natural? O que tem aqui no meu braço, William? Olha aqui para mim. Um relógio. O que tem aqui no meu braço? Um relógio. Se tem um relógio, tem que ter o quê? Um relojoeiro. Tem que ter um relojoeiro. Tem que ter alguém que fabrica. Se eu tenho um celular, tem que ter uma marca, uma empresa que fabrica. Então, quando você olha, Salmo 19, para os céus, para a natureza, para tudo que existe, toda a criação revela um Deus. Tá certo? Por exemplo, Abraão, ninguém pregou para Abraão, o próprio Deus pregou para Abraão. Nós, hoje, no Novo Testamento, temos o privilégio de pregar o evangelho. Agora, veja, o macedônio olhou para o céu, no meio daquele monte de deuses, de estátuas, de paganismo, de doutrinas erradas. Ele falou, não, deve ter um Deus a mais. Se tem um Deus a mais, aí eu quero conhecer. Paulo foi e chegou lá onde ele está. Porque Tito 2,11 vai dizer que assim que o véu do templo se rasgou, a graça de Deus se manifestou a todos os homens. Está lá, é Paulo que diz, todos os homens. Então, veja, apesar do evangelho não estar hoje em todos os cantos, mesmo naqueles cantos inóspitos, a pessoa pode olhar para o céu e se ela falar que quer conhecer Deus, um missionário chega lá de algum jeito, porque Deus é poderoso para assim proceder. Essa é a minha humilde concepção. Então eu não vejo que ninguém, segundo Paulo, só lê Romanos 1 e 2, será justificado por dizer, eu não sabia, eu não conhecia. Não, não existe isso. Se você olhar para o céu e falar, eu queria conhecer, Deus manda um missionário chegar lá, porque tem que chegar o evangelho lá. Sem o evangelho não tem salvação. O Rodrigo Silva, da seita adventista, falou que um tupi, um adorador de tupi, com 2% de verdade sobre Deus, adorando tupi, pode ir para o céu e ser salvo. Eu não acredito nisso. Você tem que ter a revelação do evangelho através da pregação. E somente com o evangelho você pode ser salvo. Beleza, pastor. Tem uma pergunta aqui do irmão Denis Gonçalves, uma pergunta calvinista. E os países ateus, não sei se o pastor já respondeu, mas eu só quero ler. Eu acho que sim. Já respondeu, né? Mas eu só vou fazer questão de ler. Pode ler. Ah.
E os países ateus que o evangelho não chegou lá vão ser condenados por predestinação? E como se dará o juízo para aqueles que morreram sem ouvir o evangelho? É o que eu falo, é por essas questões que eu não sou calvinista, porque eu não enxergo como eles enxergam, mas como eu falei aqui, vou repetir mais uma vez, por causa dessa meia dúzia de calvinista extremado, eu estava focando só neles, hoje eu não foco mais nessas pessoas, porque eu vou falar uma coisa para vocês, você que é arminiano extremista, você que é pelagiano extremista, você que é sectário extremista, vocês causam um desconforto para as pessoas. Vocês fazem pessoas perder sono. Vocês estão trabalhando para Satanás. Isso com vocês, meu querido. Eu não vou arredar o pé. Mas agora com aqueles sinceros que têm vontade de evangelizar, é esses que eu estou focando, beleza? Então não é porque eu estou moderado, querendo, sabe, levar o evangelho, contato com esses irmãos cristãos calvinistas, que tem coisa no calvinismo que eu vou concordar. Porém, eu estou aprendendo humildemente discordar sem atacar ninguém. É isso que eu estou tentando fazer. Eu tenho juízo. Beleza? É só isso, pessoal. Desculpa, pastor. Não, é que ninguém se declara oficialmente pelagiano, tá? Só para você. Nem os espíritas, nem os adventistas se declaram pelagianos, tá bom? Mas às vezes eles são na prática, né, pastor? Sim, sim, de fato são. Agora, voltando à questão aqui, por exemplo, na Coreia do Norte tem crente, viu, William? Você falou aí, citou a Coreia do Norte, tem igreja lá. Eu conheci inclusive, olha que engraçado, quem esteve na Coreia do Norte evangelizando, pregando o evangelho lá, o Cabreira aqui da minha cidade, que foi ministro da Agricultura, já ouviu falar do Antônio Cabreira? Já ouviu falar dele ou não? Antônio Cabreira. É, aqui da minha cidade. Ele esteve lá na Coreia do Norte, junto com o pastor Batista, amigo meu, lá de Brasília. Eles foram lá na Coreia do Norte, entraram pela China e foram lá, e acho que foram entregar bíblias ou visitar alguns cristãos lá. Tem cristão na Coreia do Norte, só para tua informação, viu? Muito bom. E como que você está de tempo aí, meu querido? Eu queria mais uns 5, 10 minutos para a gente terminar, porque a minha esposa chegou da igreja e ela quer ter um minuto comigo, porque ela não teve o marido dela ainda hoje. Eu saí na sexta-feira cedo para viajar, cheguei agora há pouco, ela foi para a igreja, eu fiquei aqui com você na live, e quero dizer, William, que é um prazer imensurável estar aqui contigo. Foi muito bom te conhecer, você foi um presente de Deus para minha vida. Outra coisa, você falou de evangelismo. Na nossa igreja, um domingo sim e um domingo não. Nós estamos nas esquinas entregando folhetos. Evangelizar sempre, tá certo? Porque, acima de tudo, pregar o evangelho. E porque se você ficar só brigando com teologia na internet, isso não vai render frutos. A teologia é boa para defender a verdade, para ensinar, para doutrinar, mas além disso, é pregar o evangelho a todos os que querem ouvir a palavra. Maravilha. Eu creio que Deus dá condições individualmente para cada um e tem que ter homens de Deus que brigam pela verdade, sim, aos apologistas, mas no caso da maioria, não é nossa essa briga. Nós temos que brigar para que mais pessoas alcancem o evangelho. E na minha humilde concepção, nós vamos ser cobrados, nós que entendemos o evangelho e ficamos aí, eu vou ser arminiano dos infernos, como eu já vi nos comentários, essa doutrina diabólica, tem os dois, é um brigando contra o outro. Nós vamos ser cobrados. Ou, na melhor das hipóteses, nós não vamos ter galardão no céu. Então, em vez de você ficar cuidando aí de brigar no chat, vai evangelizar para você ter o seu galardão lá no céu, beleza? Pastor, eu vou deixar a palavra para o senhor, dar as considerações finais. Olha, eu com todo o tempo livre, fica à vontade. Não precisa de todo o tempo. Eu quero ser objetivo aqui e quero dizer para o espectador o seguinte: quando você vai para a Bíblia, deixa eu pegar aqui. Quando você vai para a Bíblia, você tem a palavra livre-arbítrio na Bíblia. Põe aquele textinho de novo que você colocou aqui de livre-arbítrio, por favor, William. Lembra que você pôs aqui, que até pôs errado?
Nós temos a palavra livre-arbítrio na Bíblia aí. A palavra livre-arbítrio está na Bíblia, pode ser traduzida por livre-arbítrio, livre motivação, decisão voluntária. Ok, William, obrigado. No Beleza. Novo Testamento, nós temos vários textos que vão falar o quê? Que você é livre. Olha lá, 1 Coríntios 9:17. Se, pois, o faço de vontade própria, tenho recompensa. Veja, está falando da oferta. Ela tem que ser feita de vontade própria. Depois, Deuteronômio 30:19. O céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, de que te pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva, tu e a tua descendência. De novo, livre-arbítrio. Josué 24:15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês escolhei hoje a quem haveis de servir. E tem muitos textos bíblicos que vão falar categoricamente sobre livre-arbítrio na palavra de Deus. Olha lá, 2 Coríntios 8:3, porque eu testifico que de acordo com a sua capacidade e além de sua capacidade, deram de sua própria vontade contribuições. E aí eu teria aqui, William, uma seleção de textos bíblicos, e eu fiz vários vídeos lendo esses textos bíblicos. Quem quiser, eu tenho aqui textos bíblicos que todos os arminianos têm que saber, mostrando categoricamente que a palavra do nosso Deus deixa claro que você é livre. Deus coloca diante de você a posição para você ser livre. E eu queria, antes de terminar, William, dizer o seguinte: você falou que foi atraído por Cristo, ok? Sim. Olha o que está em João, capítulo 12, verso 32. Jesus fala assim: e eu, quando for levantado da terra, atrairei a todos a mim mesmo. Então, a atração de Jesus, ela é para todos. Como está em Atos 7:51. Aqueles judeus que estavam ali resistiram ao Espírito Santo. Mas eu e você que fomos salvos, nós resistimos? Não. Não. Então, para nós, a graça foi irresistível? Foi. Foi, porque nós não resistimos. Agora, a graça por si só, ela é irresistível? Não. Porque em vários momentos da Bíblia, nós vamos ver pessoas resistindo à graça de Deus. Está entendendo? Então, nós não podemos negar o que está escrito. Isso aí é um exemplo, viu, William? De coisas banais, claras, que o calvinismo nega. Coisas, não é banais, né? Eu usei o termo errado. Coisas singelas, objetivas, que o calvinismo erra. Tá certo? Para defender um sistema de ideias. Então, eles negam um monte de versículos bíblicos. A Bíblia fala que você tem que desenvolver a graça que foi dada a você. A Bíblia fala em 2 Coríntios 6:1 que nós devemos cooperar com Deus nessa efetivação de pôr em prática a graça. E a palavra cooperar no grego ali é sinergeu, de sinergismo. Então, a salvação na aplicatividade tem que haver um sinergismo, uma interatividade, porque é assim que Deus quer, pessoas que livremente o adorem em espírito e em verdade. Eu não sei se eu respondi todas as questões, se eu tirei todas as dúvidas. Eu acho que eu mostrei bastante livros aqui, que eu acho que vale a pena. Quem quiser o meu livro gratuitamente, o PDF, é só entrar em contato com o meu WhatsApp, 17 988 17 8445. Se der para você colocar aí na tela, William, para mim, é só pedir que eu mando o PDF do meu livro, tá bom? É gratuito o PDF. Bom, tá aqui na tela o WhatsApp do pastor Martinez, o WhatsApp é aberto, falem com ele e ele vai responder bastante coisa para vocês. Deixa eu pôr a tela cheia. Outra coisa, viu, William? A gente, nós aqui, às vezes somos atacados tanto por certos tipos de calvinistas, e eu acho que é isso que aconteceu com o William, que a gente acaba generalizando a hora que a gente fala. Mas isso é culpa principalmente dos radicais. Então, eu entendo, William, o que você está vivendo, porque realmente é um fato. A gente é tão combatido pelos haters e o sangue sobe pela cabeça que a gente fica nervoso, né? Verdade. Eu discordo de todo o calvinismo, né? Mas eu sou tranquilo em entender que o calvinista ainda é meu irmão. E vou te falar uma coisa.
Você pode ir numa igreja presbiteriana, dificilmente você vai ouvir num culto de noite uma pregação falando de calvinismo. É difícil. Outra coisa, você viu aí quanto material eu já li. A maior parte dos reverendos que eu conheço não tem nem a instituta. Eu tenho ela aqui catalogada. A maioria dos reverendos que eu conheço não tem, eu conheço muitos. Então, assim, as igrejas presbiterianas, muitos pastores, eles estão preocupados em pregar o evangelho e não estão atrás desse tipo de coisa. Pastores, meus amigos, presbiterianos, batistas, porque tem muitos pastores batistas calvinistas também, estão lá pregando o evangelho, tá certo? E eu acho que o arminianismo é muito melhor. Mas se a pessoa quer acreditar assim, e para tirar a dúvida de todo mundo que tem assim esse pezinho com relação à salvação dos calvinistas ou a salvação dos arminianos, você me dá só um segundo para eu pegar um livro? Vai lá, Só um segundo. Bom, é isso aí, pessoal. E antes de você vir com pedras na mão contra o pastor Martinez, vocês não sabem, mas foi uma live que eu fiz com o pastor Martinez que me fez encaixar a última pecinha do quebra-cabeça nessa minha decisão de tomar essa atitude aqui no meu canal, tá bom? Então, antes de vocês apedrejá-lo, saiba que foi uma afirmação dessa, como o pastor Martinez repetiu aqui na minha live, que os calvinistas são os nossos irmãos. Aí eu falei assim, opa, eu tô combatendo as pessoas erradas, entendeu? Então agora, vocês acham que eu vou amaciar para vocês, calvinistas, arminianos extremados, que não praticam o evangelho? Não vou amaciar para vocês de jeito nenhum. Eu tô aqui pela verdade, entendeu? Não tô aqui para agradar ninguém, mas com os cristãos verdadeiros, na qual até o pastor Martinez reconhece, você é meu irmão, tá bom? Porque você não tá nem aí para a linha teológica. Você faz o que Cristo mandou, ensinou, e você tem amor pela verdade, pela palavra de Deus, e para levar esse evangelho para os seus irmãos. Você é meu irmão. William, Vai lá, pastor. Primeiro eu queria dizer para você que eu faço das suas palavras as minhas. E olha que livraço aqui, meu querido, ó. Este livro aqui, inclusive calvinistas e arminianos devem lê-lo. A Mecânica da Salvação. Ele coloca aqui arminianismo no início, mas ele vai analisar todas as mecânicas, todas, tá? Inclusive a do calvinismo, até do molinismo, se não me engano, até do pelagianismo ele fala. Este livro aqui é belíssimo. Quem puder adquiri-lo, está aqui. Arminianismo, a Mecânica da Salvação, Silas Daniel, editora CPAD. Tá bom? Maravilha, pastor. O tempo é todo seu, meu querido. Não, eu já quero me despedir, agradecer o nosso espectador, agradecer você, tá certo? Agradecer aos amigos, irmãos que ficaram conosco até aqui neste momento, porque muita gente está aí aprendendo com a gente, e entender o seguinte: eu tenho uma preocupação com a verdade do evangelho. Alguém falou assim para mim: o senhor se preocupa como é que os ateus vão receber a palavra? Não, não é questão disso. É que eu também, na minha pregação do evangelho, William, eu não posso ser incoerente. Eu não posso ser insano. Porque aí a minha pregação do evangelho vai cooperar com a condenação ao inferno dessas pessoas. E Deus vai cobrar de mim. Toda palavra frívola que sair da nossa boca será cobrada um dia por Deus. Então, assim, a gente tem que ter cuidado na hora que pregar, na hora que pôr as ideias. Há muito pensamento. Por exemplo, quando eu vou falar com a seita, eu não chego com a Bíblia com ela. Eu chego com o livro, com o profeta dela. E daquela ideia do profeta dela, eu venho para a Bíblia com a pessoa. Então há toda uma preocupação retórica na hora que eu prego o evangelho, para atingir o coração daquela pessoa. Tá entendendo? E não ser que nem um insano aí, Deus te escolheu para o inferno se você não quer ouvir a minha mensagem. Não, não é assim. Fale da graça de Jesus, explique o amor de Deus, para que a pessoa tenha a oportunidade de entender de fato, tá certo? E ela tenha, de fato, o direito de escolher ou não. Porque é assim que a Bíblia nos ensina.
Tá ok? William, muito obrigado. Um abraço a você. Você tem filho pequeno também ou não? Tem uma de 8, uma de 14 e uma de 23. Rapaz, De que 24. 24. Parabéns aí pelas filhas. Um abraço a elas, a sua esposa. Um abraço a todos. E sempre que você quiser, eu estou aqui à sua disposição. Não esquece de falar com o Léo para nós marcarmos mais uma live, ou pelo menos uma cada 2 meses, sobre a CCB, para nós discutirmos aqui, porque o espectador do canal do CACP está me cobrando. Ó, aqueles meninos lá da CCB, muito bom, eles gostaram muito de você. Inclusive, todos os que estão inscritos aqui no CACP, vai lá no canal do William, se inscreva, curta, compartilhe e nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira. Beleza, obrigado, pastor. Eu devolvo as palavras, é muito recíproco da minha parte, ó. Deus abençoe grandemente o senhor mesmo. Deus abençoe. Amém. Bom, é isso aí, pessoal. Você que está no canal do CACP, eu vou encerrar aqui a live do pastor. E no meu canal, vem para o meu canal agora, William Jesus USA. Digita aí, ó, que eu vou encerrar a live do pastor aqui. E deixa eu ver o que eu faço aqui. Deixa eu ver se eu... Pera aí. Ah, não vou conseguir. Não vai ter jeito. Eu pensei que dava para encerrar a live do pastor Martinez no canal CACP, mas não é possível. Então, para que não fique uma coisa assim, eu vou ter que encerrar com dor no coração. Não queria encerrar essa live. O pessoal aqui nos comentários aqui tá até chateado porque vai ter que encerrar a live, mas nós já estamos com 1h41 minutos e eu vou ter que parar, tá bom? Pessoal, eu estou muito sem tempo, pouco tempo para live mesmo, mas eu tenho o prazer de conversar. E você que gostou dessa live, entra lá no meu grupo do Telegram. Deixa eu ver se eu coloco aqui, ó. Pera aí. Aqui, ó. Mira o celular aí e você vai conseguir entrar lá no grupo lá. E você consegue me achar lá, tá? Então você que gostaria de entrar numa conversa dessa, saudável, sem briga, não quero saber de briga, entendeu? O máximo que eu gostaria de ver, assim, entre os teólogos, né, é um debate saudável, no nível do Torinho e os demais aí, tá? Não quero saber mais de briga, eu tô cansado já dessas tretas. Mas que nem, por exemplo, numa live dessa de hoje, top, se você quisesse participar no campo das ideias, da sua visão, o que você achou, eu adoraria colocar você aqui, mas como hoje não dá para mim encerrar a live lá no canal do Pastor Martinez, então eu vou ter que encerrar a minha aqui também. Entra no grupo aí, fala comigo lá, tá? De repente a gente pode marcar aí uma live coletiva, eu posso abrir para os convidados, mas eu já vou adiantar desde já, entendeu? Se vier com xingamento, com coisa assim que não vai trazer benefício nenhum, eu te excluo da live imediatamente. Beleza, pessoal? Deus abençoe vocês. Deixe um like aí. Vou estar compartilhando essa live com o Torinho para ele assistir também. Para que na próxima semana aí, se Deus preparar, vai ser a vez dele, tá? Porque eu sou democrático e sou justo. Então, dei a oportunidade para o pastor Martinez e vou dar a mesma oportunidade para o Torinho, beleza? Aprendam com o Torinho, calvinista, aprenda com o Torinho como se portar, como respeitar as outras pessoas. Assista a live de ontem aqui com o Jarbas Júnior. Vocês vão ver que no meio de todas essas discussões existe cristãos. Beleza, pessoal? Ó, coraçãozinho para vocês aí. Aê! Isso aqui é um negócio aqui que eu nem sei porque começou a aparecer isso, eu descobri isso sem querer, mas tá bom. Beleza? Deus abençoe todos vocês aí. Um abraço. Deus abençoe.